Jesus está com os seus discípulos e ele é interrompido pelos fariseus e pelos saduceus. Essa tropa era uma tropa que você não queria ter muito perto, por um único motivo. Eles praticavam a lei de Deus para poder apontar o dedo na cara dos outros. Eles adoravam a Deus e apontavam na cara de quem não adorava e falavam: você não adora a Deus. Tem pessoas que estão praticando boas coisas, mas não é para a glória de Deus, é para a sua vanglória. Estende a mão para o próximo e deixa que a esquerda veja. Jesus falou assim: quando você estender a mão para uma pessoa, não deixe que essa mão veja. O que isso significa? Ninguém precisa ficar sabendo dos seus mistérios com Deus, das suas orações com Deus. Ninguém precisa ficar sabendo. E essa tropinha chegou para Jesus e falou assim: mostra a nós um sinal. Jesus falou assim: vocês olham para os céus e sabem saber quando vai chover ou quando vai fazer sol. Porém, os sinais dos tempos, vocês não sabem? Esses sinais dos tempos, era Jesus falando: vocês não estão reconhecendo que nunca se levantou um profeta como eu e manifestou grandes obras, grandes milagres, e vocês não estão reconhecendo que esses são sinais que vocês nunca verão e nunca viram? Ai, Jesus pegou os seus discípulos e falou: vamos para outro lugar, porque aqui não tá dando certo. Eles foram, atravessaram a banda do mar. Jesus perguntou: vocês pegaram pão? Os discípulos: e a gente esqueceu de pegar pão. Aí Jesus ficou um pouco bravo assim, falou assim, capítulo 16 do livro de Mateus: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Mas Jesus falou meio bravo. Se afastem dos fariseus, se afastem dos saduceus. Jesus usou o termo fermento. Quando a Bíblia fala aqui sobre fermento, é sobre as práticas, as doutrinas que não convêm a Deus. Os discípulos falaram: só porque a gente esqueceu de pegar pão e tá falando essas coisas aí, tá sendo duro. Jesus vai lá e explica: gente, é para vocês se afastarem da doutrina dessas pessoas que não creem que eu fui enviado de Deus. Só se afastem deles. Aí os discípulos: agora a gente entendeu. E Jesus compreendeu que eles precisavam de um ensinamento e começou a fazer algumas perguntas. Eles chegaram a Cesareia de Filipe, e Jesus perguntou para os discípulos, falou assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Os discípulos começaram a falar: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros até dizem que você é Jeremias, ou alguns dos profetas. Aí Jesus falou assim: não importa tanto que os outros estão falando a meu respeito, mas e vocês? O que é que vocês estão pensando a meu respeito? O silêncio tomou conta. Mateus só relatou. Então Mateus não falou nada. Mateus era o cobrador de impostos. Pedrão, o analfabeto, ele diz assim: tu és Cristo, o Filho de Deus. E Jesus dá uma alegria muito grande no coração dele e fala assim: você respondeu bem, porque você não revelou carne nem sangue, mas revelou o meu Pai. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedrão é uma das pessoas improváveis para você escolher para ser da sua tropa, porque era uma pessoa um pouco rude, direto, fria, como Jesus falou. Petros, o original aqui é Petros, tu és uma rocha fria, dura, mas eu vou te escolher. Parece improvável Jesus escolher uma pessoa desse tipo, mas é que ele enxergou em Pedro algo que ninguém havia enxergado. Enquanto todos estavam vendo: você é um homem duro, você é um homem frio, Jesus estava vendo ele sendo ganhador de almas. Talvez você seja uma pessoa dura, ou conheça alguém duro de coração, mas existe um Jesus que está trabalhando a todo instante para quebrar este coração de pedra, colocar um coração de carne e fazer um anunciador de boas novas. Você acredita nisso? Então há esperança para as suas orações, elas estão sendo ouvidas. Jesus vai alcançar esse teu coração duro, ele vai alcançar o coração duro das pessoas que você está colocando nas mãos dele. A palavra Petro significa fragmento de rocha. Jesus estava falando: não é possível a minha igreja ser colocada em um fragmento de rocha. Por isso que eu falo que tu és Pedro, tu és Petros, fragmento. Mas sobre esta rocha, sobre mim, a igreja será edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja está firmada em Cristo. Igreja é quatro paredes, né, Felipe? Não, é você. A Bíblia fala que a igreja é nós. Então, não existe nada. Você estando conectado com Cristo, não existe nada que vai ir contra você. Se Cristo estiver contigo, não existe porta do inferno, não existe demônios no inferno, nem anjo no céu, não existe nenhum homem na terra que vai impedir dos milagres acontecerem na sua vida. Mas a pergunta é: você tem sido igreja? Você tem se colocado à posição de Cristo? Também estão negligenciando o fato de vivermos em comunidade, em comunhão, em uma igreja local. Esteja conectado com os irmãos em Cristo Jesus dentro de uma igreja local, porque é como se você pegasse uma brasa que está no meio do fogo de uma churrasqueira e tirasse.
Se você tirar aquela brasa ali, com o tempo ela vai se esfriar e vai apagar. Então é importante você estar em comunhão com os irmãos. Mas lembre-se que dentro de 4 paredes, onde nós adoramos a Deus, é só uma reunião. Aí a gente se reúne, une todos, a gente adora a Deus, mas da porta para fora é onde a igreja de fato se manifesta, onde eu e você devemos manifestar que somos a igreja. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre a palavra Petros, sobre Pedro, que ele era uma pedra, um fragmento, uma rocha dura e fria, mas que foi escolhido por Deus. E quando Jesus vai assunto aos céus, ele anuncia a sua primeira ministração no livro de Atos, capítulo 2, e cerca de 3.000 almas se rendem a Jesus. Na primeira pregação de um homem analfabeto, pescador bruto, que a glória de Deus se manifestou. Então, não importa a imagem, se a pessoa é dura, nada disso. Se ela se encontrar com Jesus, é o que importa. Que esse Jesus se manifeste na sua casa, na sua família, nos teus negócios, em todas as áreas da sua vida. E você vai ver aquilo que era uma pedra fria e dura se tornando um coração mole de carne que Cristo habita. A gente se vê no próximo vídeo e um beijo no coração.